Digam graças a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, quem trouxe e quem não trouxe. Olha na tela, que vai ter Bíblia na tela. Quem é o meu amigo da Bíblia hoje aí? Quem? Pois já nós temos outro. O pastor veio lá de Sorriso. É outro? Levanta aí, meu filho, deixa eu te ver. Ariston. Mas aquele Ariston lá é diferente. Não tem barba. Tá nem parecendo Abraão. Aquele ali tá mais para... Não vou falar. Ô Ariston, coloca a segunda carta de João. Não tem capítulo, então nós vamos para o versículo 7, tá? Alguns dizem assim, 1 de João, capítulo 1, mas só tem um capítulo. Nós vamos lá para o versículo 7. Amém, gente? Vocês estão sabendo que vai até meio-dia? Se lascou, hein? Jesus amado. Senhor. Ainda bem que eu entrei agora. Eu já estou cansado. Já estou querendo dormir. Meu Deus. Aí você fala assim, então para que você veio aqui? Eu vim aqui para ficar com vocês, eu não posso não? Poxa vida, maldade. A gente é tão odiado, maltratado. Versículo de número 7 diz assim, ó. Porque já muitos enganadores entraram aonde? No mundo. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, o anti-Messias ou anti-Machia. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Para a gente terminar, vamos ler o versículo de número 10, que diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Misericórdia. Não pode nem ficar pregando isso na igreja da graça, que o pessoal já começa a largar a gente de lado. Nem que fala com a gente, né, irmão? Nem dá bom dia. Nem dá graça e paz, não, Gabriel. Gabriel, por exemplo, não me dá graça e paz, irmão. Eu acho que ele leu isso aqui. Mas vamos deixar as coisas de lado e vamos nos ater aos fatos. Em 1992, eu fui numa reunião, acho que umas 4 vezes, mais ou menos, que era um local aonde tinha um culto kardecista. E o pessoal lá, eles tinham instrumentos que a gente não tem, tocadores que a gente não tem. E o negócio era bonito, irmão. E eles cantam hino assim, que nas igrejas evangélicas cantam, e eles pregam o evangelho, mas segundo Allan Kardec, não segundo Pedro, João, Paulo, né, Mateus, que são... Nem Pedro não teve evangelho, tem as cartas. Né, nem segundo Paulo, é segundo Allan Kardec. E eu estive lá sentado várias vezes participando desse culto. No final, você ia para um local, tipo um corredor, e ali tinha 2, 3 pessoas que ficavam impondo as mãos sobre quem passasse naquele local. E ao sair, para você pegar um outro corredor e voltar para o salão, tinha uma água para você beber.
Tinha gente que quando pegava o passe e bebia a água, caía lá na porta. Não caía na área de poder, não. Caía que o Espírito entrava, se manifestava na pessoa. E quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a achar estranho. Embora eu nunca tinha, assim, uma vez, quando era criança, 7, 8 anos de idade, eu fui num culto da Assembleia de Deus, convidado pela dona Bertolina, na cidade onde eu estudava. Mas eu não vi, porque a dona Bertolina falou assim comigo: meu filho, vamos no culto, mas você chega lá, você fecha os olhos, porque o bicho costuma aparecer. Eu fui mais para ver que bicho que era. E como lá no culto o bicho não apareceu, eu falei: dona Bertolina, cadê o bicho? Ela falou: o bicho não veio hoje. Falei: bem, o pessoal fala que crente é doido, né? Na maçonaria diz que tem um bode, os crentes dizem que tem um bicho. Eu queria ver que bicho que é esse. Já que o bicho não veio, peraí, eu saí, e lá na minha cidade, naquela época, tinha o centro da cidade, ele era calçado com paralelepípedo. Alguém já sabe o que é isso? Não? A geração Z não sabe o que é isso. São pedras cortadas e colocadas na rua. Aí eu peguei, claro que a geração Z é mais inteligente que a gente, irmão, e sabe, é só para zoar você mesmo, você não ficar chateado. O demônio não vai voltar porque já saiu. Aí, o restante da cidade era cascalhada, né? Cascalho, você sabe o que é cascalho, né? Pois é. Eu fui lá, fiz assim com a minha camisa, e enchi de pedra, de cascalho, e comecei a jogar em cima das telhas, onde os crentes estavam orando. Ah, Jesus, não sei o que, Senhor, manda o teu poder aqui, repreenda Satanás. O bicho, Satanás não falava não, o bicho, repreenda o bicho, Senhor. Aí eu vi os crentes, não parou, eu cheguei lá na porta, abri a porta e comecei, na cabeça de um, nas costas do outro, pum, pum, pum. De repente eu vi aquela fileira de crente com o pastor liderando as suas ovelhas atrás de mim. Eu não vou parar lá para ver o que eles vão fazer comigo, irmão. Joguei o resto das pedras no chão e vazei, corri, pulei o muro da nossa casa. Eles bateram na porta e falaram com a minha tia. A gente estava ali na igreja orando, se a senhora quiser orar. Eu não quero oração não, não precisa vir aqui na minha casa. O que você quer? É porque o seu sobrinho estava lá e ele jogou pedra na gente e tal. A gente queria pedir à senhora, quem está buscando a Deus, abençoando a família. Se a senhora quiser ir lá para abençoar a família. Tal. Não, eu não quero bênção nenhuma de família, não quero nada não. O que é que você quer? A senhora pedir para ele ir lá jogar pedra na gente. Tá bom. Eles saíram. Carlos, você estava jogando pedra neles? Falei: sim, senhora. Pode voltar a jogar de novo. Falei: vou nada. O cara falou que Jesus está lá, vai que Jesus está lá, eu estou jogando pedra nele, não vou não. Beleza. E quando eu assisti o 4º culto lá no Kardec, o palestrante falou exatamente sobre esse versículo de João aqui. As cartas de João, quando eu comecei a ler a Bíblia da minha mãe, que era aquela dessa grossura, que tem as fotografias e com os textos bíblicos, né? É um monstro de Bíblia. Você carregar aquilo, né? A minha mãe pegava, abria assim para mim, para eu poder, né? Eu, por exemplo, naquela idade, para carregar um negócio daquele, era muita força. E eu fui ler as cartas de João, quando eu tinha 7 para 8 anos. E quando o pregador, o palestrante lá falou que Jesus era um ectoplasma, que por isso que ele andou sobre as águas e Pedro afundou. Por quê? Porque Pedro tinha um corpo físico. Jesus me fez lembrar de quê? Do que eu tinha lido uma única vez aos 7 anos de idade. Que diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o enganador e o anticristo.
Ô pastor, mas o cara não tem a marca da besta. Não, você tem que deixar de ser besta. Não é caçar a marca da besta. Porque toda pessoa que ela age e ela se conduz contrário aos ensinos de Cristo, essa pessoa é anti, ela é contra. Jesus diz: quem não é por nós, é contra nós. Então, se nós vamos contra o que Jesus veio e ensinou, contra o que está nas Escrituras Sagradas, nós somos anticristo. Nós somos contra ele. E naquele dia eu nem fui no corredor, nem bebi a água. Não, aliás, eu fui no corredor. Cheguei lá, o camarada botou a mão e falou assim: filho, feche os seus olhos. Eu olhei para ele e falei assim: aqui, ó. Descobri quem é tu. Filho, você está com um coração muito duro. Eu falei: para você sim. Saí lá, nem bebi a água. Uma mulher atrás de mim, quando bebeu a água, caiu. Eu falei: olha por aí, o coração mole, o que dá, ó. Já recebeu o bicho aí. Nunca mais eu voltei lá. Mas, por que eu estou te contando essa história? Porque Jesus falou sobre uma coisa bastante comum e que hoje tem acontecido muito. E ele diz, João, que foi o último dos apóstolos a morrer. João deu uma notícia para mim, para você, que não é nova. Ele já disse assim, ó: já entraram no mundo. Quem que entrou no mundo? Os enganadores. Satanás quer que eu pense que eu sou o que eu não sou. E quando eu penso que eu sou o que eu não sou, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando. A quem que eu estou enganando? Minha mulher, meus filhos, meu líder, minhas ovelhas. Quem que eu estou enganando? A mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. E por que eu estou enganando a mim mesmo? Porque João diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Porque tem pessoas, por exemplo, imagine mais ou menos assim, Judas Iscariotes. O que Judas ganhou? Judas ganhou Jesus, mas permaneceu com ele. Aceitar Jesus ou querer Jesus, todo mundo quer, irmão. E ir para o céu, todo mundo quer. Mas viver os ensinamentos de Jesus, todo mundo quer. Às vezes tem pessoas que preferem ficar no engano. Paulo diz, por exemplo, aquele que pensa ser alguma coisa e não é. Paulo não, foi foi Tiago que falou isso. Aquele que pensa ser alguma coisa e não é, engana a si mesmo. Às vezes você pensa que você é uma pessoa boa. Dá uma examinada na tua... Eu não estou falando para te condenar. Eu estou falando com amor, com carinho. Porque às vezes você pensa que você é uma pessoa perfeita. Mas é você que está dizendo isso. Quando nós pegamos o que nós vivemos e colocamos dentro do que Jesus quer que a gente vive, está igual? Porque se não estiver igual, nós estamos enganados. E o que vai ter de gente enganado, pensando que estão indo para o céu, para a eternidade do lado direito do Cordeiro, que estão indo para a eternidade com Jesus e depois está caminhando a passos largos para o inferno, conforme disse Salomão em Provérbios 14, quando ele diz: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim deles é o quê? É a morte.
Uns às vezes pensam assim: eu sou pastor. Pensa novamente. No crivo de Jesus, o que eu estou vivendo, Jesus carimbaria e diria: esse é. Mas eu posso pensar que eu sou. Mas quem pode realmente definir se eu sou, não é o que eu penso. É o que de fato eu vivo. Você não conhece a árvore pelo tronco, pelas folhas. Você conhece ela pelo fruto. Por isso você vai ver João dizendo assim: todo aquele que prevarica. Olha só que palavra interessante, político às vezes gosta até de utilizar essa palavra. Prevaricar. O que seria essa palavra bonita, essa palavra estranha, esquisita para nós? O que essa palavra seria? Porque às vezes, por exemplo, nós estamos prevaricando, mas não estamos percebendo. Porque todo aquele que prevarica, que não persevera na doutrina, a palavra doutrina é nos ensinos de Cristo. Uma coisa é a gente receber Jesus, outra coisa é a gente continuar com Ele. É diferente. Eu aceitei Jesus. Judas também. Alexandre, o latoeiro, também. Demas, também. E tantos outros. Você não vê quantas pessoas aceitaram Jesus aqui nesse local? Talvez com vocês mesmo. Cadê elas? Algumas às vezes voltaram para as drogas, outros voltaram para a prostituição, outros voltaram para a vaidade, outros voltaram para o orgulho, outros voltaram para a lascívia, outros voltaram para a fofoca, outros voltaram para o ódio, para a raiva, para a ganância. Um dia eles saíram, estavam. Mas é difícil. A Bíblia está dizendo, perseverar no ensino. Porque quem não persevera na doutrina, no ensino de Cristo, esse não tem Jesus. Mas quem persevera tem tanto o Pai, como também tem o Filho. Sabe por que às vezes as pessoas têm medo da morte, têm medo dos demônios, têm medo das lutas da vida? Porque elas não sabem quem está com elas. Quando você sabe quem está com você, você não vai temer nada na vida. Você não vai temer as lutas, as dificuldades, as controvérsias, as ameaças, as críticas, a rejeição, o abandono. Quando você sabe que o Pai está com você, que o Filho está com você, você só tem certeza disso por uma coisa: se você persevera no que Ele te ensinou. Agora, se você acha que se você permanece na igreja, hoje está cheio de gente na igreja que não persevera no ensino de Cristo e por isso que eles estão querendo sair de dentro dela. O que eu acho tão interessante é que eles não estão cabendo onde eles estão, mas eles estão saindo para uma outra que, segundo eles, é melhor do que onde eles estão. Ora, se Jesus não é capaz de desenrolar a minha vida onde eu estou, será que Ele vai ser capaz de me desenrolar a minha vida para onde eu vou? Esquisito isso, né? Se não funciona aqui, vai funcionar para lá? Esquisito, mas eu não estou querendo te acusar. Eu só estou querendo uma coisa com você: não se enganar. Com o quê? Que estar numa garagem não me torna automóvel, estar na igreja não me torna um filho de Deus. Deus não está procurando nem dizimista, nem patrocinador, nem ofertante. Deus está procurando filho. E filho é aquele que tem tanto pai, como tem também um filho.
Eu gosto de uma indagação de um dos discípulos de Jesus, que quando Jesus está lá pregando, falando, o camarada diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. O que o cara está falando assim? Fala quem é que é ele, e para mim acabou o assunto. Ele diz: há quanto tempo eu estou convosco? E você me diz: me mostra o Pai. Há quanto tempo nós estamos na igreja e ainda não conseguimos ver o Pai? Ainda somos filhos de pai assustado? Há quanto tempo nós estamos no Evangelho e ainda não vimos o Pai? Ainda não temos uma identidade de filhos? Ainda somos escravos? Ainda estamos só? Porque, meu irmão, olha, Jesus disse assim, um pouquinho antes, lá no Getsemane, ele disse assim para os seus discípulos: todos vocês vão me deixar, mas eu não estarei só. O meu Pai que me enviou estará comigo. Ah, como a gente tem necessidade de ter os outros, a aprovação dos outros e os outros conosco. Como a gente tem necessidade de ter gente com a gente. Jovem, então, irmão, é quase igual pombo, entra em bando. Aí, quando você não cabe dentro do bando, ou você é o rebelde, ou você é o esquisito, ou você é o estranho. E alguns até, eles se sentem assim como que desamparados, né? Porque não foram aceitos dentro do bando. E ali, parece que eles nem são de Deus, porque ninguém olha para eles. Basta você ter o Pai e o Filho. Não precisa você estar dentro de um bando para você ser filho. Mas se você é filho, você não estará dentro de um bando, você estará dentro da Assembleia dos Santos, dos poderosos, dos que servem a Deus. Agora, quando você quer andar num bando, você está querendo ser aceito por um bando. Por isso que Jesus falou: se vocês estão aqui comigo, beleza. Se vocês não estão, eu não estarei só, porque meu Pai estará comigo. Volta lá para 1 de João, capítulo de número... Não, 2 de João, capítulo de número 1. Versículo de número 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Prevaricar é ultrapassar, prevaricar é ir além, prevaricar é desviar, prevaricar é abandonar. E João está sendo categórico dizendo: se eu não persevero, se eu não insisto, se eu não me esforço, se eu não me posiciono na doutrina de Jesus, ele disse: você não tem a Deus. Não é só aceitando Jesus e professando Jesus como Senhor e Salvador. É permanecer nos ensinos de Jesus que me faz ter Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, ele disse, esse tem tanto o Pai como o Filho. Às vezes, é mais fácil permanecer no erro. É mais fácil permanecer na mentira. É mais fácil permanecer no engano. Você vê, por exemplo, que quando Satanás, a serpente não pegou o fruto e obrigou Eva a comer, ela sugeriu que ela comesse. Tanto que você vai ver Paulo chegar e dizer assim, olha, eu temo que Satanás vos engane como enganou a Eva. Vou pegar aqui para você aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 3. Abra aí na sua Bíblia aí, ó. Tá aí, ó.
Mas temo que assim como a serpente, o que a serpente fez? Eva era santa de Deus, Eva era mulher de Deus, Eva tinha a glória de Deus sobre a vida dela, Eva era crente, Eva era a mulher, pentecostal, sei lá, mas o que, poderosa, sei lá, era Eva. Mas o que a serpente fez com ela? Inteligente, ela não era burra. Eu gosto de uma pregação, por exemplo, que uma vez o missionário disse assim: quando Deus criou Adão e Eva, Deus os fez tão perfeitos que se tivesse alguma coisa faltando, Deus teria corrigido para depois apresentá-los à criação. Apresentar eles para ser os guardiões, para ser aqueles que cuidariam do que Deus havia criado. De tão perfeito que eles eram, não faltava nada. Assim como Deus me fez e fez você também, para você ser perfeito, e tudo que está fora do lugar, Deus quer colocar. Tudo que está errado, Ele quer corrigir. Tudo que está falho, Ele quer sanar. Só que, mesmo, por exemplo, muitas pessoas se tornando perfeitas, abençoadas, libertas, curadas, livres, essas pessoas foram o quê? Enganadas posteriormente. Vamos pegar aqui, por exemplo, Sansão. Gente, olha como o Espírito de Deus vinha em Sansão. Sansão, o camarada com um pedaço de osso na mão, ele enfrentou 1000 guerreiros de um exército. Não era 1000 homens, não. Você enfrentar 1000 homens comuns já era complicado, mas você enfrentar homens treinados para a luta e você vencer. Sansão, às vezes você não consegue pegar um gato e nem vai tentar também, não, tá? Às vezes você pegar um gato, às vezes não consegue abrir, rasgar ele, a boca dele de um lado para o outro. O Sansão pegou, foi a boca de um leão e... Olha a força que esse homem tinha. Mas dormiu no colo de uma prostituta. O demônio não enganou Sansão com feitiçaria, com bruxaria. Enganou ele com a sedução. Assim, ô rapaz, dá uma olhadinha assim no seu braço, assim, a menina me ensinou, cadê? Deixa eu ver se ela está aqui. Ela me ensinou que para você descobrir onde está a veia, bate assim, ó. Está verde, ó. Bateu aí? Bate. Ah, a mulher também pode bater, bate aí. Os 3 dedos assim, ó. Viu? Ficou verde? Tem veia. A minha ficou verde, ó. Fecha assim, ó. Tem veia, e boa. Pode tirar meio litro de sangue aqui, ó. Não sei se presta. Mas pode tirar. Então, olha para cá. Já chega. Você viu aí? Rapaz, ô menino. Se você é macho, tem sangue aí dentro de você, ó. Você é macho. Mas eu sou crente, pastor, mas é macho. Menina, se você é uma mulher, tem sangue no você aí, ó. Satanás pode mexer com seus desejos. Olha o que a menina lá, ó, a pretendida, a amada do Salomão, ela disse assim: ó filhas de Jerusalém, não me desperte antes da hora. O que ela estava falando? Não vem me contar essas histórias quentes, apimentadas. Não faz comigo não, cara. Porque eu sou mulher, eu vou querer experimentar essa coisa. O que Satanás hoje está usando, irmão? O que é hoje a orgia, a prostituição? Eu fico com dó de vocês. Eu tenho dó de muitos jovens hoje, porque no meu tempo, no máximo que você tinha era uma revista. Que você passava, via na banca, comprava e escondia. Que tem uns caras que eram malandros, que Jesus perdoou, limpou os pecados deles, mas escondia playboy debaixo da cama. Dá bem, Senhor. Já lavou os pecados. Hoje tem na palma da mão. Ó. O que Satanás faz?
ele usa a sedução, ele usa os sentimentos para você, por exemplo, achar que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, que ninguém está nem aí para você. E às vezes chega a calhar que parece que as pessoas não gostam mesmo da gente. E você começa a achar que por você, seu pai não te amar, seu marido não te amar, a sua igreja não se importar com você, parece que isso é verdade. E muitas vezes o que a pessoa está? Enganada. Porque o engano é aquilo que é bem parecido com a verdade. Você já viu contando o caso de quando a mentira apareceu? Diz que a mentira, ela chegou no lugar e encontrou a verdade. Aí elas combinaram de tomar banho, aí tiraram a roupa e deixaram lá fora do lago. Pularam as duas no lago. A mentira saiu e ao invés de pegar a roupa dela, pegou a roupa da verdade. E vestiu a roupa da verdade e todo mundo, quando olhava, achava que quem estava falando era quem? E era o quê? Parecia a verdade, mas era mentira. Sabe quando a gente quer parecer o que a gente não é? É quando a gente é a mentira tentando ser a verdade. A gente está do jeitinho que Satanás quer. A gente não precisa ir no terreiro. Não precisa fazer uma invocação, comer uma comida consagrada aos demônios, aos orixás, aos caboclos, aos guias. Não precisa fazer macumba não. O engano, a falsidade, a mentira, já é suficiente. O ódio. Porque no coração onde deveria haver amor, existe sentimentos de vingança. Mas Deus sabe o que eu passei. Deus também sabe o que Jesus passou lá na cruz. E nem passando o que passou, Ele matou ninguém. Mas nós às vezes queremos que alguém morra, né? Por causa daquilo que nos causou. Mas pastor, eu tenho meus motivos. Deus também tem os dele, nem por ele ter os motivos dele, ele anda se arrebentando e tacando fogo no mundo. Você pega, por exemplo, né? O que muita gente hoje faz no mundo afora? É mostrar a mentira vestida com a verdade. O resto é fake news, né, irmão? Pula essa parte. Não deu certo. Então o que ele ocorre? O que Paulo está dizendo assim? Eva era perfeita, Eva era santa, Eva era inteligente, Eva era esperta, mas a serpente enganou com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em quem? Em Cristo. Jesus é simples, nós é que complicamos. Quer ver? Quantas pregações você achou linda, mas o que mudou tua vida? Nada. E às vezes uma pregação que você não deu nada para ela, ou talvez alguém que chegou, que você olhou e falou assim, não tem nem cara que é de Deus. Mas é aquele camarada que tinha uma palavra que mudou a sua vida. Não foi aquele pregador com palavras bonitas, com aquela retórica assim legal. Foi aquele que te disse a verdade. É aquele que te diz o que Cristo é e não o que Ele parece ser. Porque quanto mais nós tentamos enfeitar Cristo,
Jesus era tão simples que olha só que interessante. Onde que ele nasceu? Onde que ele nasceu? Não foi num palácio. Nasceu lá no meio dos animais. Para quê? Para ser fácil de qualquer um encontrar. Ele nasceu num lugar onde ninguém queria estar. Ele nasceu lá. Ele era tão simples que ele ia na casa de gente errada. Mas tem crente que diz assim: eu não me misturo com essa gente. Mas ele era simples. Nós gostamos de complicar o que Cristo é. Por isso nós precisamos ter cuidado com o engano. Porque João está dizendo que o engano já entrou no mundo. Ele não vai entrar, não. Você vê aí, político tentando te enganar. Você vê pastores tentando te enganar. Você vê artistas tentando te enganar, jornalistas tentando te enganar. Você vê médicos tentando te enganar. Você vê advogados tentando te enganar. Você vê em todas as esferas, você vê gente tentando enganar e tentando passar alguém para trás e tentando levar vantagem em alguma coisa. Você vê. Mas como diz o brasileiro, cai quem quer. Por quê? Porque às vezes você está caçando coisa complicada ao invés de você simplificar. Às vezes você está caçando coisa difícil, quando o fácil está ali diante de você, mas você quer algo complicado. Um dia uma senhora chegou comigo e disse assim: pastor, quanto que o senhor cobra para orar assim para a gente, para Deus batizar com o Espírito Santo? Eu falei: é caro. E eu não oro para qualquer um, não. É caro. Pastor, eu fui ali numa igreja, e lá, você passar lá no corredor do Espírito Santo, tinha que dar 30 reais, que era um para o pai, 10 para o pai, 10 para o filho, 10 para o Espírito Santo. Pastor, eu só tinha 20. Eu falei: volta lá e leva mais 10. Mas não passa, pastor. Não faz a prestação. Senta aqui. Fiquei lá 1h30 falando com ela. Virei para ela e disse assim: esse agora é o meu preço. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Não precisa passar no corredor. Esse preço aqui é mais caro. Por quê? Porque eu só quero uma coisa. Você quer abraçar isso aqui, viver isso e ser isso o resto da sua vida? Ou você quer receber o Espírito Santo como se ele fosse uma gargantilha, ou um brinco que você pendura no pescoço, ou uma tiara que você põe na cabeça, ou uma roupa que você põe no corpo e veste quando você quiser. Porque o Espírito Santo não entra na sua vida para ser um enfeite. O Espírito Santo entra na sua vida para te capacitar e selar você como um filho de Deus para a herança eterna do Pai. Porque tem gente que às vezes quer até comprar o Espírito Santo para poder falar que tem ele. O Espírito Santo não é para você provar que você é espiritual ou que você é melhor do que os outros. O Espírito Santo é para te selar para o dia da redenção. E por causa destas coisas é que nós vemos os enganadores que estão aí no mundo trapaceando, enganando as pessoas com o meio de vida que elas estão vivendo. Tenha cuidado para você não ser enganado, porque muitos estão enganados. Não é de agora não, já tem 2000 anos que isso está acontecendo pelo mundo afora. Eles estão espalhados por aí. Onde que eu encontro a doutrina de Cristo? Não é igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Não é pastor X, pastor Y. Você encontra a doutrina de Cristo nas Escrituras Sagradas. Leia. Tem um exemplar, você tem de graça aplicativos de Bíblia. Baixe um, leia.
Tem o hábito de ler. Hoje tem até para ouvir, já que você tem dificuldade de ler, põe um fonezinho no ouvido, ouça. Escute. A leitura bíblica, faça uso dela. Deus disse para Josué: medita de dia e de noite para você fazer conforme tudo quanto te foi dito. E por onde você for, você vai prosperar, Josué. Por onde você for levado e conduzido por Deus, não tem como dar errado. Pastor, por que minha vida está dando errado? Você está andando no ensinamento de quem? Porque o de Jesus nunca falhou. Será que você não está enganado? Alguns dizem assim, não, porque eu tenho que... Não, irmão, o que nós temos é que fazer o que já foi dito. O que nós já recebemos, o que já nos foi dado gratuitamente, como João diz, olha, tenha cuidado para você não perder o que você já recebeu. Eu estava ali conversando com o pastor, a gente estava falando sobre um amigo nosso, e ele dizendo assim, né, porque esse amigo nosso bateu um dia no peito e disse assim, não, porque Deus me deu uma palavra, e aí agora o negócio desandou. Aí ele estava confrontando o irmão e disse assim, foi Deus que falou? Porque se Deus falou, por que deu errado? Se foi Deus que mandou fazer, por que não funcionou? Porque esse irmão diz que Deus deu uma visão, que Deus deu uma revelação, ou qualquer outra coisa. Irmão, Deus já se revelou a nós. Aonde? Nas Escrituras. Você está procurando o quê? Um outro dia eu vi um camarada, eu não estou julgando ele, não, estou julgando o que ele estava fazendo. Eu acho que eu vou fazer escocês. Me deu vontade. Põe meu Pix aí, irmão. Não é nem o da igreja, não, meu. Tem meu Pix aí, meu filho? Vou te dar meu Pix agora. O negócio é o seguinte. Você que passar um Pix agora de R$100, eu tenho uma palavra de Deus para você. Alguém tem R$100 aí que eu te dou uma palavra agora? Irmão, eu desliguei aquele negócio. Minha mulher falou, não fica vendo isso que depois você vai ficar criticando. E eu falei, talvez eu vou querer fazer. Que eu achei legal a ideia, irmão. Cada palavra R$100, irmão. Rapaz, e eu olhei assim. Eu falei, Deus, eu me segura que eu estou querendo fazer esse negócio. Olhei, Gabriel. Na live do cara, tinha 1.600 pessoas. Na minha live só tinha 58, irmão. Falei, Deus, eu juro para o Senhor que eu vou botar o Pix aqui. Porque você está dizendo o que Paulo falou, o que João falou, o que Pedro disse, o que Mateus falou, né, o que Marcos disse. Mas as pessoas não querem, irmão. Elas querem pagar, elas não querem receber. Elas não querem consertar, elas não querem fazer, elas não querem aprender, elas não querem seguir ensinos, elas querem pagar para receber bênçãos. Eu falei, é melhor vender, Senhor. Me autoriza, por favor, me dá uma palavra que eu vou vender uns Pix aqui também. Deus falou, toma vergonha na sua cara, rapaz. Eu não te chamei para ir. Eu não estou falando, eu só estou mostrando para você. O que aquele camarada está fazendo, irmão? Como é que eu vou chegar e falar assim, Senhor, o Diego me deu R$100, eu quero uma palavra para ele. Irmão, Deus vai falar, some daqui da minha frente, safado. Vai te converter, vagabundo. Eu acho que seria essa a colocação dele. E a pessoa faz lá, assim, mas numa naturalidade, irmão. Você vai querer assistir a live do cara para dar 100. Se você der R$100 lá, você vai morrer nessa escada aí. Né? Aí você olha assim, poxa. Como tem aquelas pessoas que ficam te desanimando do casamento, mas eles não largam deles. Fica te desanimando do trabalho, mas eles não largam o trabalho deles. Fica te desanimando do Brasil, mas eles não vão embora, os infelizes. Fica te desanimando da igreja, mas eles não saem. E você vai e fica ouvindo esse tipo de gente, irmão. Pelo amor de Deus, abre tua cabeça. Pensa, raciocina. Calma.
Olha o que Jesus falou para a gente cantar mais um louvor aqui. Quer ver? Ó? Marcos, capítulo de número 13. Bora lá, eu estou terminando. Versículo 22 e 23. Vamos ler esses dois versículos aqui, que nós vamos cantar um louvor aqui para animar as canelas. Ele diz assim, ó, Marcos 13, 22, irmão. 22. Esse aí está no 20 ainda. Até tem aí no versículo 3 também, tem um negócio muito interessante em Marcos 13, versículo 3. Mas eu vou ler o 22. O 22. Isso, obrigado. Porque se levantarão, o que vai se levantar, irmãos? Falsos cristos. O que é a palavra Cristo? Cristo significa ungido. Até os ungidão, irmão, é falso. Um dia, posso contar, não? Não é fofoca, não, que eu não faço fofoca. Vou beber uma água aqui que eu vou contar. Você sabe que Jesus disse que naquele dia muitos virão e dirão assim: no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas e profetizamos. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci você. Não foi o que Jesus falou? Sim ou não? Pois é. E eu conheci um pregador tão safado que ele tinha umas 3 amantes e ele era casado. E eu estava com o currículo dele, com as fotos, vídeos que me mandaram desse camarada. E ele estava num culto e manifestou um demônio lá perto da porta. Demônio, você vai ficar de joelho aí. E o demônio, de joelho. Você vai vir daí de joelho até aqui na frente do altar. E o demônio veio de joelho na frente do altar. Uma senhorinha virou para mim e falou assim: que unção, hein, pastor? Eu me deu vontade de pegar os vídeos, as fotos e mostrar para ela: toma. Aí você me diz assim: mas pastor, como é que isso acontece? Porque se você descobrir que uma pessoa vive errada, mas aparentemente está dando certo, você nunca vai querer consertar, porque você acha que nunca vai dar errado. É por isso que o diabo faz essas coisas aí. Aí você pega, isso tem quase 30 anos. Aí você pega hoje, cadê o camarada? Ó, escafedeu-se, se desencaminhou todo, não sei nem se está vivo. E eu que não tinha essa unção de manifestar lá na porta e vim caminhando até aqui, para a glória de Deus ainda estou aqui. Uma unção falsa, mas às vezes funciona. Não tem coisa falsa que você compra aí que funciona? Um dia me deram um radinho do Paraguai. Quando eu liguei ele começou a tocar, de repente eu fiz assim, e fumaçou. Ele tocou. É essas coisas que às vezes funcionam uma vez e não funciona mais, irmão. A mula de Balaão profetizou uma vez, mas nunca mais ela profetizou. Você tem que ter cuidado com essas unção aí, ó. Inclusive, às vezes, tem umas pessoas que eu fico olhando assim para elas, eu fico com pena. Elas querem ser ungidas, elas querem fazer milagre. Irmão, elas não saíram nem da mentira que elas vivem. Elas não saíram nem do engano, da hipocrisia que elas andam. E elas querem curar os outros, libertar os outros, fazer obra, fazer a coisa acontecer. Isso é unção falsa.
Mas a Bíblia diz que esses falsos seriam levantados. Por que o falso é levantado? Para confundir o verdadeiro. Porque ele está dizendo, levantaram falsos cristos e falsos profetas. É profeta? É, mas é falso. Lembra que eu te falei que o engano é parecido com o quê? Que a mentira entrou na roupa da verdade e todo mundo começou a achar que era verdade. E era a mentira que estava lá. Era só a roupa da verdade. E Jesus ainda foi até categórico, falou assim, ó, farão sinais e prodígios. Olha aí, ó. Para quê? Para enganarem. E se possível, diga, está repreendido. Diga assim, está amarrado, acorrentado e pisado. Isso, é assim com raiva que faz. Crente é assim. Amarrado, acorrentado e pisado. Porque diz, se possível enganar até os escolhidos, que é você e eu. E outros mais que não vieram hoje. Mas que são escolhidos de Deus. O que Satanás quer fazer? Enganar os escolhidos. E ele está fazendo, irmão. Tem gente que foi escolhida por Deus para fazer algo, por exemplo, na ciência, mas a pessoa quer jogar futebol. Tem gente que foi escolhida de Deus para o altar, mas o sujeito quer ir para a medicina. Tem gente que foi escolhido de Deus para o louvor, para a música, mas ele quer ir jogar futebol. Você foi escolhido para quê? Ou seja, Deus escolheu, mas o que Deus escolheu eu não quero. Eu quero o que eu quero. E ai de Deus se Ele não me der o que eu quero. Eu não vou mais servir Ele. Você já não serve. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não foi eu, foi Jesus que me aceitou. Não foi eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou. Não foi você que aceitou Ele, foi Ele que aceitou você, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, a decisão é dele, de você ser o que Ele quer que você seja, e não você. Se eu não tenho direito de escolha, você também não tem. Não vou te dar direito de escolher. Ele não me deu o direito de escolher. Ele falou, cara, você entregou a sua vida para mim? Entreguei. Então você vai fazer o que eu quero, não o que você quer, beleza? Eu falei, não, isso não dá. Eu não vou para tal lugar, o senhor não me manda que eu não vou não. Veremos. Foi para onde ele me mandou. Por quê? Porque a escolha é dele. Por isso, meu pai dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Volta lá para Marcos 13, 22. Eu vou terminar. Porque se levantarão falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Às vezes até tem gente fazendo aí sinais, fazendo milagre, mas não é Deus não, irmão. Abre teus olhos. A melhor maneira de você não ser enganado chama-se Espírito Santo e Bíblia. E isso não deixa ninguém ser enganado. Versículo 23, para a gente poder terminar Marcos aqui. Mas vós vede, e eis que de antemão vos tenho dito tudo. Olha o que Jesus falou. Você está vendo? Se você está vendo, eu já te disse, não é novidade. É só tu estar ligado. Tu viu? Tu ouviu, tu leu, tu aprendeu, aprendi. Ele está dizendo, não tem nada demais. Está tudo dentro dos conformes. Igual, por exemplo, quando eu vi aquele falso pregador fazendo aquele tipo de coisa, e a irmãzinha admirada ali, nossa, que unção, pastor. Que bênção, pastor, que homem poderoso. Tadinha. Vamos pular a outra parte, né? É duro. Às vezes tem gente, né, irmão,
que se deixa levar pelo que vê, se deixa levar pelo que alguém fala, mas esquece de tudo que Jesus falou, que Jesus disse, que Jesus ensinou. E como o João falou, eles estão espalhados por aí. Eles quem? O engano. O espírito do engano está espalhado pelo mundo. Não é só no Brasil, não. Tem nos Estados Unidos, tem na França, tem na Oceania, tem na África, tem em qualquer lugar, irmão. Está espalhado. É o que a Bíblia está nos dizendo. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos embora lá. Digam graças a Deus. Isso, prova que você está vivo e está prestando atenção no culto. Bora lá. Conseguiu aí não, Hariston? Vou trocar teu nome. É o Guilherme que está lá? Qual, o Hariston já cansou? Meu Deus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de quem? Apóstolos de quem? De Cristo. Agora o versículo 14, bora lá. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eu posso falar uma coisa com vocês? Vocês viram os ministros de justiça aí, o que está dando agora, irmão? É só um exemplo. Mas eu vou voltar para a Bíblia, eu vou trazer para os crentes. Uau! Porque Paulo está dizendo assim, ó, não é de admirar não, gente. Lembra da história da verdade com a mentira? Que a mentira pegou a roupa da verdade? E todo mundo pensava que era a verdade que estava falando, porque a roupa era dela? Mas era a mentira que estava dizendo? Pois é. Então Paulo está dizendo que Satanás, ele transfigura. E ele pega os seus ministros, ele pega os seus obreiros, ele pega os que estão disponíveis para ele e usa essas pessoas para poder trazer o engano que ele quer. Para quem? Ele está de olho em quem? Nos escolhidos, porque Deus nos escolheu, mas fica ao nosso critério de aceitar a sua escolha ou não. E quando você não aceita, você já está do outro lado. E se você aceita, ele vai estar no teu encalço para fazer você negá-lo. E como que ele vai fazer isso? Ele vai usar pessoas que pareçam ser de Deus para cativar você e trazer você de volta para ele. Mas o que ele usa? Não é as escrituras. O que ele vai usar? O engano. Pode começar na Bíblia, mas não termina nela, porque Satanás, Lúcifer, lá no deserto, ele também falou com Jesus do quê? De que ele falou com Jesus? Das escrituras. Mas levando Jesus usar ou fazer contra o que Deus queria que ele fizesse. Você tem que ter cuidado. Por quê? Porque alguém pode pegar as escrituras para fazer você fazer o que Deus não quer que você faça. Por exemplo, quer ver? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21. Abre ele aí. Bora lá, Guilherme. Estou confiando em você. O que está escrito aí, gente? Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. E quem incitou Davi fazer o que não era para ser feito? Quem? E ele era um homem segundo quem?
E quem foi lá dar umas ideias para ele? Pois é, quando você pensa que você pode fazer o que você quer, que não tem nada a ver, que nós vivemos no tempo da graça, cuidado que Satanás pode estar alimentando teu coração para fazer você fazer o que não é para você fazer. Cuidado. É assim que ele nos pega. É assim, incitando, motivando, levando você a fazer coisas que parece que não tem nada a ver. Tinha um cantor que cantava assim: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Pastor, o importante é o coração. Tem certeza? Não é só o coração, não. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Não é só um, é tudo. Deus não quer só parte da minha vida e nem da sua. Ele quer tudo, e se não é tudo, não será nada. Então tenha cuidado para que Satanás não incite você, por exemplo, na preguiça, porque o trabalho Deus criou para dar dignidade ao homem. Tenha cuidado para que Satanás não incite você a conformar. Já que nada dá errado, vou cruzar meus braços e não vou fazer mais nada porque eu tentei de tudo e não deu certo. Então, se Deus quisesse desse certo, não. A Bíblia manda a gente perseverar nos ensinos de Cristo. Porque quando você persevera no ensino de Cristo, e muitas vezes o que falta na minha vida e na sua é perseverança. Significa assim, lembra do tempo que você era criança? Quem aqui, como eu, lembra do tempo quando era criança? Toda criança envelhece e volta a ser criança. Você é criança duas vezes, lá na infância e na velhice. Porque toda criança e todo velho é teimoso. Não sobe na cadeira, vô. Não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Sobe que é babacia. Agora tu tem que pegar e segurar. Por quê? A criança você fala, não sobe. Aí tu tem que pegar, botar gelo, abrir a testa, levar no médico, costurar. Qual é o problema? Teimosia. Então, biblicamente, diga para o seu vizinho assim, você tem que ser teimoso. Não é comigo não. Mas biblicamente, você tem que ser teimoso. O diabo detesta gente teimoso biblicamente, irmão. Porque olha o que Paulo vai dizer lá em Hebreus 10, 35. Olha o que Paulo vai falar aí, quer ver? Ó? Nós vamos ler 35 e 36. Eu já estou terminando, ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeita a sua fé. A fé que te trouxe aqui, a fé que tem feito você viver aqui, não rejeita ela. Ela é o suficiente para vencer o que você não está vencendo. Ele diz assim, que tem um grande e avultado galardão. Galardão é recompensa. Deus recompensa a fé. E Deus vai recompensar essas horas que você... irmão, não tem nada demais, né? É porque antiga... Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta aqui agora? Quantos de vocês já passaram noite no carnaval? Levanta a mão. Você não está fazendo nada demais, que nem eu. Eu tocava na bateria. Graças a Deus, eu esqueci até como é que toca naquele. Irmão, eu perdi tanta noção que eu não sei. E eu é que puxava o negócio. O Satanás deu até habilidade para isso. No tempo de criança, irmão, tocando no meio das coisas. E lá no meio da safadeza, né? Olha só que benção. Então não tem nada demais hoje a gente passar uma noite com Jesus na igreja, irmão. Tem um monte de crente que ficou em casa, mas quando era do mundo, estava no carnaval, 3 dias no mato lá, 3 dias lá, sei lá, no Guia dos Infernos, no baile, não sei de onde, na pista, não sei do que. Alguns iam até para o Rio de Janeiro, carnaval do Rio de Janeiro, para onde tinha carnaval, eles caçavam.
A gente, quando não tinha carnaval na nossa cidade, a gente ia para outra. Né? Então, você dava o jeito de ir atrás. Aí eu fico olhando, que as pessoas depois que ficam crentes, estou cansado de aproveitar para descansar. Aí você marca um propósito, o crente está lá. O diabo diz assim, vai não, você está cansado, fica aí. Mas no carnaval o infeliz não cansava, irmão. Pulava os 3 dias, chegava na quarta-feira de cinza, está só a cinza. Mas enquanto não estava a cinza, estava lá virando cinza no pecado, na safadeza, na bebedeira, na curriola, como dizia minha mãe. Mas, né, ele diz assim, ó, necessitais, do que a gente necessita? Paciência, que é perseverança. O que é que João disse que nós temos que fazer na doutrina de Cristo? Perseverar nela, persevera nos ensinos de Jesus. Se Jesus falou que vai dar certo, se Ele está contigo, se Ele é por você, Ele está do teu lado, Ele não é contra, Ele está junto contigo, Ele vai contigo até o fim, você vai passar, Ele vai abrir a porta, vai abrir, sei lá o que, a porteira, vai abrir o arame, vai abrir, não sei o que, vai abrir, o que tiver que abrir, vai abrir. E se Ele diz que Ele vai à frente de você, Ele vai à frente. Então simplesmente, mas eu estava correndo antes, pastor, e agora eu parei, mas vai, nem que seja um par de cada vez, um pé de cada vez, mas vai, porque ele diz assim, ó, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, o que eu vou fazer? E qual é a vontade de Deus? Que eu persevere, que eu não me renda, que eu não me entregue. Vou te dar um filme para você assistir hoje quando você acordar da vigília. Você assiste filme? Eu sei que você vai assistir, você já assistiu. Eu só dou filme antigo, irmão. Não tem nada novo que eu não vejo. Homem de Ferro, não sei nem o que é. Nunca assisti. Vou te dar um filme que eu assistia. Porque a Bíblia diz que quem está, o filho das trevas é mais ágil que o quê? Que o filho da luz. Quando eu estava nas trevas, eu aprendi uma coisa, que nada na vida você cai na sua mão e que você tem que correr atrás do pão de cada dia. Eu aprendi umas coisas nos filmes, que tem filme que ensina a gente algumas coisas. O que a gente não deve fazer, ou às vezes o que a gente tem que fazer. Tem filme que ensina a gente às vezes mais do que muito pastor. Talvez você está aqui hoje, você fala, pastor, eu já assisti um filme que é melhor do que essa pregação que você está fazendo aí. Eu acredito. Acredito que seja. Quer ver? Jean-Claude Van Damme. Vencer sempre, retroceder jamais. O velhinho pegou ele, botou ele numa roda, amarrou os pés dele. E quanto mais rodava a roda, os pés abriam e os braços. E quando os pés e os braços abriu, ele começou a gritar, ai, ai. O velhinho parou a roda e disse assim, o que foi? Irmão, se alguém está dizendo, ai, ai, é o quê? O velho, o que foi? O professor dele. E ele falou assim, está doendo. E o velhinho diz assim, dor não existe. Dor é uma coisa da sua cabeça. E ele parou de gritar. Depois ele pega o pé e põe aqui, ó. Eu não consigo fazer. Os braços do cara viram uma borracha. Ninguém ganhou o cara, irmão. Por isso que o nome do filme é Vencer Sempre, Retroceder Jamais. Então, quando eu conheci o Evangelho, vencer sempre, retroceder, é daqui para frente, ó. Se eu cheguei até aqui, para trás não volto não. É para frente. Eu vou para frente. Eu gosto quando o povo está lá, o mar vermelho está lá, o farol está atrás. E Deus diz assim, Moisés, diga ao povo que avance. Moisés, não tinha sepultura. Não, vocês não vão ser enterrados no Egito, vocês vão morrer, mas não é agora. Mas vocês não vão morrer no Egito, vocês não vão ser enterrados no Egito. Bora, é adiante. Você vai morrer, mas não é agora. Deus não quer te matar, Deus não quer que você morra. Deus quer que você vença. Depois que você vencer, aí se você quiser ir embora, Ele leva.
Elias, quando falou assim, eu quero morrer, Deus falou, não vou te matar, toma aqui, coma, beba, descansa, levanta, porque eu não vou levar fracassado comigo não, eu só vou levar você quando você estiver bem. Quando Elias estava bem, Deus falou, senta aqui na carruagem aqui. Não, foi no redemoinho de fogo. A carruagem quem viu foi Eliseu, mas Deus levou ele num redemoinho. Quando passar um redemoinho perto de você, se segure, que você pode ir. Fica aí pedindo que tu quer ir. Mas tu vai quando tu estiver bem. Quando tu estiver bem, você falou assim, agora, pastor, eu casei, estou tão feliz, meu filho está nascendo, era meu sonho. Deus diz, agora você vai, bora. Não, agora eu não quero não, vou criar meu filho. Não, você não queria ir? Pois é, irmão. Elias, quando não tinha ninguém, ele estava desanimado, querendo morrer. Quando Deus deu um cara que tinha uma unção dobrada dele, que o cara ajudava ele, agora ele não queria ir mais não. Deus falou, agora tu vai. Viu, mesmo? Você fica querendo que os outros ajudem, na hora que chegar alguém que ajudar, Deus vai dar tchau. Você não estava reclamando? Misericórdia. Amém, gente?